As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bem, bom dia, são 7h07, está começando o Jogo Rápido desta quinta-feira, dia 17. Um grande abraço a você que está nos acompanhando aí pela Rádio NN FM, também pelos nossos canais no YouTube, o NN Play e o NN Play Sports. Começando o nosso programa com informações do ASA. Ontem, o ASA informou, agora sim, de forma oficial, a permanência de dois laterais, o Charles e também o Carlos Henrique. O Charles, que é lateral esquerdo, e o Carlos Henrique, que é lateral direito. Agora basicamente ele vai fazer. Oficial. Agora é oficial. Ele vai fazer basicamente ali aquela briga pela lateral direita com o Paulinho. Paulinho que deve ser titular, pelo menos a princípio, na temporada. Com isso, o ASA chega a 19 atletas no seu elenco. No entanto, pode descartar para o ano que vem, que é o Léo Cereja. O Léo Cereja teve o problema de LCA. Não se sabe ainda, não temos informações oficiais se ele já fez a cirurgia ou não, mas é um jogador que pertence ao ASA e ele não pode, inclusive, ter seu contrato rescindido porque está machucado. Então o ASA tem no seu elenco até o momento os goleiros Matheus e João Paulo, acredito que venham pelo menos mais dois goleiros, os laterais Paulinho, Carlos Henrique e Charles. O ASA vai contratar mais um lateral esquerdo. Os zagueiros eu acredito que não chega mais ninguém. Jean Peter, Thiago Papel, Thiago Gabriel, Zulu e Christian Luca. Os volantes Fabrício Bigode, Souza Tibiri e Otávio. Os meias Darlison e Léo Cereja. E aí vem o asterisco, tá com lesão. Ano que vem ele não vai ser basicamente utilizado. E os atacantes Júnior Viçosa, Kellyton, que ninguém sabe se vem ou não, mas as informações é que o Volta Redonda deve tentar comprar o Kellyton, o Elber e Luiz Henrique. Inclusive, nos próximos dias, a direção alvinegra deve anunciar aí quando é que chega todo o elenco e quando iniciará a pré-temporada. São as informações, inclusive, passadas pela assessoria de imprensa do clube, que tem lá na função o jornalista e radialista Nazário Júnior. Destacando ainda o ASA, lembrando para o torcedor, e eu acredito que o ASA pare por aí, em termos de remanescentes. São 10 remanescentes, contando com Christian Luca e Léo Cereja. Mas se a gente tirar o Christian e o Léo Cereja, principalmente porque o Léo não joga ano que vem, o Christian não jogou basicamente, aliás, não jogou a Série D desse ano. Então são 8 remanescentes dos jogadores que estavam disputando, especialmente o Brasileirão da Série D. Eu acredito que pare por aí. E aí o time vai trazer mais novidades. Lembrando que ontem também foi anunciado de forma oficial a contratação do volante Otávio. O Otávio, que estava no Jaguar, jogando a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, foi campeão, inclusive, conseguiu acesso. Um dos destaques da equipe, o Otávio é um volante, o segundo volante que tem essa característica do que se fala hoje do volante moderno, que bate nas duas áreas e também tem uma qualidade no passe. É o ASA que vem contratando. E a grande questão agora do torcedor como é que vai levar o nível desse time? Vai trazer jogadores com um nível mais elevado? A expectativa é essa. E para mim o ASA tem uma obrigação de fazer um time mais forte para 2025 do que fez em 2024. Não adianta dizer que tem dinheiro em caixa, não adianta que vai entrar mais dinheiro do ano que vem se não fizer uma equipe forte desde o início do ano. Porque, repito, o ASA tem que garantir o que precisa garantir para 2026 no primeiro semestre. Não pensar antecipadamente na Série D e deixar para reforçar o elenco apenas no Brasileirão da Série D, porque no começo do ano tem pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Alagoano e Copa Alagoas. Então tem que começar forte. As informações do ASA, então, são essas. Naturalmente e certamente outros jogadores serão anunciados nos próximos dias. Eu tenho uma informação, e aí, se acontecer, eu acho que fecha também a lista de volantes. O ASA entrou em contato com o Pedro Lucas. Pedro Lucas, que está jogando no Igaci, é um jovem jogador, é aqui do Peleve, a comunidade do Peleve, lá de Limoeiro de Anadias. Foi revelado pelo Cruzeiro aqui de Arapiraca. Esteve no ASA esse ano, só que sem nenhuma oportunidade. E o ASA entrou em contato com o jogador, ele que inclusive vem fazendo uma Série B do Alagoano muito boa. É jovem, mas lá é também um dos capitães da equipe do técnico Helenilson Santos, que está na semifinal, inclusive.
as semifinais do Campeonato Alagoano da segunda divisão já foram definidas. Portanto, as informações do ASE, nós vamos agora direto a Maceió para falar com o nosso comentarista Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Olá, amigos do Jogo Rápido, um grande abraço. Ontem comentamos no Futebol Show sobre a margem que o ASA tem utilizado de atletas remanescentes para o planejamento, visando a pré-temporada e as competições em 2025, uma margem aceitável. Se pegarmos a quantidade de jogadores que fizeram parte da caminhada da equipe nesta temporada, deixando 8, 9 atletas até agora, com os outros jogadores já anunciados pela diretoria, eu diria que o ASA está dentro de uma margem aceitável para a continuidade de um planejamento e que tem agora a ambição de buscar no mercado alternativas, juntando, claro, as necessidades que o clube tem em contratar jogadores e ser mais ousado nestas contratações. É óbvio que os remanescentes, eles ficam no ASA com uma mesma margem financeira, com uma mesma questão salarial, diante de tudo aquilo que o ASA viveu e que não conseguiu atingir também na questão de resultados positivos, satisfatórios nesta temporada. Então eu digo que o ASA vive, claro, esse momento que é um momento de extrema compreensão para a montagem desse elenco, quando estamos falando também dos desafios que o Alvinegro terá na disputa das competições de 2025. A começar, claro, com a Copa Alagoas, com a Pré-Copa do Nordeste, com o Campeonato Alagoano e com a Copa do Brasil. Depois, pensando, claro, na Série D do Campeonato Brasileiro, que é o que o torcedor do ASA também tanto espera, que a equipe venha terminar a temporada alcançando uma condição mesmo de acesso para a Série C em 2026. Mas muita coisa vai acontecer até lá. Atletas serão anunciados, jogadores poderão também sair no decorrer das competições com aquilo que eles entregarem e o que não conseguir atingir na expectativa, na estimativa da própria diretoria. E assim o ASA vai tentando fazer com que esse planejamento possa ter mais acertos do que erros. Quando estamos falando em eficiência, em assertividade nessas contratações, é fundamental lembrar que todas as dificuldades que o ASA tem não se comparam, essas dificuldades, economicamente com outras equipes mais estruturadas, inclusive aqui do nosso futebol. Se o CSA, por exemplo, que viveu momentos de muita dificuldade em 2024, decidiu, através do trabalho da diretoria, em manter pelo menos 15, 16 atletas de um time que quase foi rebaixado para a Série C, por entender que o time deu liga nesses 3 últimos jogos da terceira divisão, por que não pensar na equipe do ASA? Por que não pensar em um ASA mantendo 8 jogadores no universo de 26 que a diretoria pretende fazer nesse planejamento, com investimentos, claro, que deverão ser anunciados nos próximos dias. É preciso dar tempo ao tempo, o imediatismo ele cabe sim para uma boa parcela de torcedores, mas para nós, eu entendo que o planejamento está sendo feito dentro daquilo que se preconiza no futebol. Com o tempo, avaliando financeiramente as melhores opções e, naturalmente, apostando também na adaptação, de alguns jogadores que já viveram esse ambiente do clube em 2024 para facilitar o quesito adaptação em 2025. Um grande abraço. À noite nós estaremos de volta no Futebol Show. Segue você na sequência do Jogo Rápido dentro do Comando 91. Muito bem, 7h15 e continuando com o nosso programa do Jogo Rápido. Ailton Alves está aqui pedindo a música do Palmeiras. Mas ontem, irmão, sabe o que aconteceu ontem, Ailton Alves? Você não sabe. Tava dormindo, né? Porque o São Paulo do Marco Aurélio pegou o Vasquinho, o baile foi adiado mais uma vez, com o Coutinho em campo. Pois é. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Benaldo Santos, que está acompanhando a gente. Ele enviou aqui um comunicado, isso é no futebol amador, tá? Isso, excepcionalmente. Um comunicado do Esporte Clube Confiança, PAI. Segundo informações do Guarani, inclusive foi o Guarani que entrou com um recurso contra o Confiança. Segundo o Guarani, supostamente o Confiança utilizou um jogador profissional para jogar no campeonato amador. Já está tudo rolando aí. Inclusive o Benaldo disse que as informações vão chegar. Não pode. Então foi um recurso que foi aí no futebol amador. Tá rolando, inclusive, o campeonato amador aqui de Arapiraca. E agora trazendo informações do futebol profissional, especialmente do Brasileirão da Série B, tá tudo conspirando para o caminho do CRB ser lá embaixo, na Série C. Ontem, Chapecoense 3,
Santos 2. E ontem mesmo também no programa eu falei que esse jogo era importante pro CRB. Sabe por quê? Porque ele vai enfrentar o Brusque amanhã, às 19 horas. A Chapecoense, com essa vitória, deu uma subida em 3 posições, foi para 37. O CRB fica agora a 2 pontos da Ponte Preta, que é a 16ª colocada com 35 pontos. Ou seja, a pressão e obrigação por vitória aumentou ainda mais para o jogo de amanhã entre CRB e Brusque. E o Brasileirão da Série A, ontem a 30ª rodada, que está toda desconfigurada, começou com o Fortaleza empatando por 1-1 com o Atlético Mineiro e o Vascão da Massa tomando uma sapecada do São Paulo por 3-0. O baile foi adiado mais uma vez. Flamengo e Fluminense vão se enfrentar hoje às 20 horas lá no estádio Maracanã. E hoje também tem Corinthians e Atlético Paranaense às 20 horas. Lembrando para o torcedor do Flamengo que os jogadores que estavam atuando por suas seleções, especialmente a Arrascaeta, Dela Cruz e o Pulgar, não jogam esse jogo contra o Fluminense. Pelo menos foi o que saiu de informação ontem. Por conta, lógico, os caras jogaram terça-feira. Quinta-feira já tem jogo, é a CBF, meu. É a CBF. E outra, a CBF estuda apertar ainda mais o calendário por conta do Botafogo. Porque o Botafogo tem jogadores na seleção brasileira e ela vai adiantar alguns jogos. Aí eu quero ver a galera do Botafogo reclamar de alguma coisa, né? Quero ver a galera do Botafogo reclamar de alguma coisa. A rodada vai continuar amanhã, sexta-feira, Atlético Goianiense e Cuiabá. Também Botafogo e Criciúma, Cruzeiro e Bahia. No sábado, Internacional e Grêmio no Beira-Rio e o Vitória contra o Red Bull Bragantino. No domingo, apenas um jogo entre Juventude e Palmeiras, lá no estádio Alfredo Jaconi, às 20 horas. Portanto, são as últimas informações de hoje do Jogo Rápido, mas nós voltaremos a falar de futebol no Futebol Show. Eu não entendo esse pessoal que gosta de colocar essa música. Sabe por quê? Aqui tem um São Paulino que tomou sapecada esse ano. Tem um vascaíno aqui no estúdio que tomou sapecada esse ano. E um flamenguista que a raiva dele é em Montevidéu ainda. Ainda sangra. Ainda sangra Montevidéu no coração do pirulito. Voltaremos mais tarde, às 19 horas, falando de futebol. Grande abraço.